TV Comunica com mais um assunto interessante para você que deseja aprimorar as habilidades de comunicação. Vou começar com uma pergunta. Por quanto tempo você segura um improviso? Um improviso assim, falar espontaneamente, sem um texto. Eu, por exemplo, não estou lendo, estou falando o que vem à cabeça. Quanto tempo você segura? É um desafio, né? Para falar sobre esse assunto e nos dar dicas valiosas, eu estou aqui com a fonoaudióloga Laila Weintraub, que é sócia-diretora do Clube da Fala e traz para nós altas dicas sobre isso. Laila, boa tarde, obrigada pela sua presença. Obrigada a você pela oportunidade de participar desse programa. E a improvisação é muito importante, né? É o que estamos fazendo aqui. Improvisando. A gente não testou nada, viu, gente? A gente conversou, claro, nos conhecemos pessoalmente, mas não programamos tudo que vamos falar. E tem segredo isso ou a pessoa tem que saber, tem que nascer sabendo? Não, a improvisação ela pode ser trabalhada. É claro que a gente já nasce com certas características da nossa personalidade, a gente já sabe quando a pessoa é mais espontânea, quando ela é mais comunicativa, isso facilita com certeza a comunicação. E isso é aprendido na infância, estimulado pelos pais, às vezes a própria escola estimula de alguma forma. E, infelizmente, no Brasil, isso não é estimulado. A gente vê isso nos Estados Unidos, as pessoas são estimuladas a falarem, todo mundo tem que dar opinião lá na frente, vale nota. Aqui não. Aqui você pode o tempo todo fazer um trabalho e dar para o outro sempre apresentar. Aquele que fala melhor sempre apresenta. Então, a improvisação ela pode ser estimulada sim. Só que o primeiro passo para ter uma boa improvisação é nós estarmos calmos, livres de tensão. Quer dizer que o equilíbrio emocional conta bastante. Conta bastante. Não adianta. Se quando a pessoa já sabe o que vai falar, mesmo com tudo preparado, o nervosismo pode atrapalhar, imagine num momento de improvisação. Agora, cada pessoa, imagino que cada um tenha uma maneira de conseguir encontrar esse ponto do equilíbrio emocional, né? Alguns fazem uma oração, outros fazem algum exercício de respiração. O que você recomenda, Laila? Eu recomendo, tem algumas dicas, né, principalmente para quem tem esse nervosismo de falar em público, ou de falar de uma situação que você não esperava, que é a improvisação. Primeiramente, a respiração. Porque a voz nada mais é do que o ar que sai dos pulmões e aqui na laringe é transformado em voz. Então, ela depende da nossa respiração. E se a gente está nervoso, a nossa respiração vai ficando ofegante. O coração batendo mais rápido e você não consegue falar, não sai a fala como você gostaria. Ou às vezes intercortado, faltar. Então, primeiro respire e fale lentamente. A segunda dica é: esteja 100% no momento presente. Pense no que você vai falar, nas palavras que vai utilizar naquele momento, porque a gente começa a pensar na nossa sensação, naquele estado de espírito, no nervosismo e não se concentra. Então, pense no que vai falar, 100%, esteja ali. Outra coisa é cortar os vícios de linguagem ou gestuais que você tem, isso aí com autoobservação. Então, se tiver oportunidade, se filme dentro da sua própria casa. Hoje em dia qualquer mídia, celular tem filmador, então se observe, veja como que você fala, o som da sua voz, os gestos que você usa, isso tudo já ajuda bastante. E por último, pratique, não existe milagre, tem que praticar. A prática é que traz a repetição da prática, né? Traz a segurança que a pessoa precisa para improvisar com qualidade. Agora, mesmo o improviso, quando a pessoa tem uma preparação, ela consegue improvisar em cima daquele assunto base, é isso? Isso. Assim, a improvisação tem algumas técnicas que você pode já... Primeira coisa, apresente-se bem, porque o que a gente mais faz na nossa vida é nos apresentarmos. Qualquer lugar que você vá, seja no meio corporativo, seja em situações sociais, você está se apresentando. Então, não tenha vergonha de falar das suas qualidades, dizer quem você é, de se mostrar interessante. O brasileiro, ele é muito tímido, assim, muito modesto, ele fica preocupado, assim, será que eu não vou estar sendo pedante em falar que eu sou isso, que eu sou aquilo? Não, você tem que se mostrar interessante. Outra dica é: escute as pessoas, observe como que elas falam, como que elas se colocam, porque sempre alguém tem algo a oferecer a gente. E não tenha medo, fale o que vier na cabeça, porque o que acontece? O improviso, as pessoas, principalmente no mercado corporativo, têm medo da improvisação, têm medo do erro. Não é nem da improvisação, tem medo de falar uma bobagem, de não conseguir
falar ou passar aquilo que queria. E às vezes esse receio faz com que ela perca oportunidades. Sim. Que a todo momento a gente está improvisando. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que não basta ser bom, você tem que mostrar que é bom. E Isso. é nesse mostrar que você ser. precisa se apresentar, como você está dizendo, adequadamente, não só esteticamente, né, com a roupa adequada ao ambiente, à situação, mas também da forma verbal. Né? Tem uma outra frase também que eu gosto muito, que é assim, não são os mais fortes que sobrevivem, nem mais os inteligentes, e sim os adaptáveis às mudanças. Charles Darwin. Então, a todo momento, a gente está tendo que se adaptar a certas situações, ninguém tem mais tempo de se preparar. Às vezes fala, qual é a sua opinião sobre isso? Você tem que tomar a decisão muito rápido, e isso desde pequenininho, a improvisação faz parte. Só que as pessoas confundem assim, de usar isso como uma ferramenta. A improvisação não tem que ser a regra, e sim a exceção. Não é isso, é sempre improvisar. Mas para você fazer um bom improviso, é preciso muito conhecimento, treino, você já ter aquele conhecimento para ter um vocabulário amplo, estudar, para estar preparado, porque o maior desafio é você conseguir controlar suas emoções e organizar a sua fala com princípio, meio e fim, chamar a atenção da plateia ou do ouvinte para que você consiga improvisar com organização, com eficácia, né? Sim. E você, internauta, já viveu alguma situação em que o improviso faltou ou falhou e você precisou de ajuda? Faça sua pergunta aqui no chat da UOL TV. No site você vê o espaço para mandar sua mensagem e nós vamos repassá-la à fonoaudióloga Laila Weintraub, que está aqui conosco. Laila, nós falamos muito de improviso no mundo corporativo, no momento, por exemplo, em que a pessoa programa e planeja sua apresentação em PowerPoint e de repente acontece uma falha mecânica no data show, no projetor. E aí, como é que faz? Eu nunca passei por isso, graças a Deus. Mas é um risco que a gente corre, ainda mais quando uma apresentação é cheia de vídeos e fotos, e não tem como você traduzir isso espontaneamente para a plateia, as pessoas precisam assistir e ver, né? Como é que faz nesse momento para que a pessoa não passe uma gafe assim tão constrangedora? Então, eu acho assim, que a pessoa tem que estar, primeiro, livre de tensões, isso já é muito difícil. Porque você ali tem uma reunião importante, tem que fechar um negócio, uma apresentação. E encarar com naturalidade. E até brincar. O humor é importante. O humor é importante. Nessa hora, gente, então nessa hora faz aí que tem que ser improvisado. Não deixar que o pânico tome conta de você. Caramba, travei agora, o que eu faço? Aí fica nervoso, dá esporro. Não, para friamente, brinca, interage com a plateia e continua, se tiver que continuar sem o slide, enfim, continue. Não faça daquilo um momento, porque se você fica tenso, a plateia sente a sua tensão. E ela começa a ficar também, ai meu Deus, coitado, ai agora como que vai resolver isso? Então, passe tranquilidade, mesmo que por dentro você esteja ali. Tenta conversar com o pessoal, interagir, fazer perguntas enquanto vai, sei lá, alguma coisa, a parte técnica vai se resolvendo. Não pode se desesperar. Você sabe que eu também costumo dizer isso nos meus treinamentos para os participantes, que você até pode estar nervoso por dentro. O importante é não transparecer isso para os outros, né? Claro. Às vezes, durante uma simulação de entrevista, a pessoa me diz, mas eu estava muito nervoso, meu coração estava pulando. Mas eu não percebi. O importante é que eu não percebi. Isso. Então, você consegue passar a segurança e aí, aos poucos, vai naturalmente se sentindo mais confiante. Com certeza. E qualquer palestra, apresentação, a gente tem que encarar como uma conversa. Ainda no mercado corporativo há muita formalidade. E isso deixa a apresentação um pouco densa, pesada. A gente acaba se afastando da plateia em vez de se aproximar. Então, sei lá, a gente pode pegar exemplos aqui de políticos famosos. Qual é a diferença entre o Lula e o Fernando Henrique Cardoso? A informalidade do Lula é uma característica bem marcante, então, ao contrário, o FHC é super formal. Super formal. Mas isso devido à formação acadêmica, enfim, foi professor muito tempo. E consegue passar, apesar de ter participado, ter o conhecimento muito amplo, não passa tanta emoção. Então, nós lembramos mais do que sentimos do que de uma lista de regras. E para tudo na vida. Por isso que contar histórias é muito importante e a improvisação em cima disso. Existem algumas técnicas que a gente faz até no nosso curso que é justamente isso, trabalhar a improvisação. Por exemplo, vou dar um exercício aqui. Vamos supor que eu te passe uma palavra
e você tenha que falar durante 1 minuto sobre essa palavra. Falar outras palavras? Não, eu te dou uma qualquer palavra, coisa? um tema, por exemplo, amor. E você tem que falar 1 minuto cronometrado, isso contando o tempo, que dá mais pressão ainda, falar sobre essa palavra, o que vier na sua cabeça, sem parar. É uma improvisação. Então, as pessoas tendem a ter 2 tipos de comportamento. Ou elas conceituam e ficam só no conceito, ou elas contam história, a história de alguém, a história de terceiro, ou elas falam de si próprias. Ah, um amor pra mim. Aí são as pessoas mais emocionais, né? Então, o legal é que você tem um mix disso tudo. Então, até o improviso ele pode ser planejado. Você conceitua durante 30 segundos. O amor é isso, aquilo, existem várias formas de se demonstrar. O amor é um sentimento que não se pode, blá, blá, blá. E depois você pode contar uma história. Ah, eu já amei tantas vezes e tal. E isso torna muito mais interessante essa improvisação. O discurso é assim, né? Ele é composto um pouco por informação, um pouco por opinião e um pouco por narração, que é exatamente o que você falou, só que usando outros termos. Com certeza. Se você tem base para falar sobre amor, por exemplo, segundo pesquisa do Ibope, 99% das pessoas amam, já é alguma coisa, é uma fala mais sólida, é uma informação real, né? Agora, precisa ter conhecimento, um conhecimento básico para fazer essa improvisação, né? Claro. Quando a gente fala, por exemplo, de um executivo, um profissional que precisa improvisar dentro de uma apresentação em que naquele momento os slides dele se apagaram ou, enfim, aconteceu alguma situação inusitada. Se ele tem o conhecimento da área de trabalho, ele tira de letra o improviso. A gente pode apostar nisso? Claro. Ele tem que ter o conhecimento do trabalho e tem que interagir com a plateia ao máximo. Eu acredito nessa interação como a base para tudo. Para tudo. Então, nesse momento que os slides se apagaram, deu um pane no sistema. Então, continuamos a apresentação. É claro que você já tem que ir preparado para uma apresentação, por exemplo, com os slides ou com uma ficha, com cada slide, cada ponto que vai ser abordado. Se você já conhece aquilo, você pode improvisar, mesmo não tendo a imagem, mesmo não tendo. Você não pode colocar tudo num PowerPoint, por exemplo. O PowerPoint é só para você acompanhar ali. E você pode pedir ajuda de outras pessoas, da plateia também, não tenha vergonha de fazer isso, porque a gente não sabe tudo sempre, né? Você está me dizendo então que o improviso, ele passeia junto com o jogo de cintura? Passeia. Estão lado a lado ali. Em todo momento a gente está improvisando, desde a hora que a gente sai de casa, a gente está improvisando. Não tem jeito, a fala, ela fica muito mais atraente com esse improviso. Claro que a gente já tem tudo que eu estou falando para você, eu já falei em algumas situações com os alunos e tudo, mas não deixa de ser uma improvisação. Você que está me guiando e está me fazendo as perguntas. E assim é para tudo. Se você vai conquistar alguém, até na vida íntima, existe cantada pré-determinada que um homem dá numa mulher, por exemplo? Não tem. Acho que até existe, mas elas são um pouco não recomendadas. Não. Você vai com o feeling do momento, da situação, dos olhares da pessoa, da emoção que ela passa para você, das perguntas que você acha que ela gostaria de escutar, e assim vai, entendeu? Quer dizer que para improvisar bem, a gente tem que ter uma conexão muito direta com o outro, né? Muito. Isso depende de saber ouvir, perceber, como você citou, se auto-perceber e perceber o outro, né? Assim, as pessoas não se conhecem muito, isso que eu observo. Elas não sabem como elas falam, porque já parte do princípio que a voz que a gente escuta não é a mesma. A gente escuta através da nossa vibração intracraniana. Ela parece mais forte, mais grave, mais imponente do que ela é realmente. Quando a gente escuta uma gravação, acha até estranho. Nossa, essa mesma é minha voz? E a voz é responsável por passar emoção à fala, por persuadir, por envolver, ela passa credibilidade. Então, o primeiro passo é nós nos vermos, nos reconhecermos, como que a gente fala, como que a gente usa a voz, as palavras, como que a gente usa o gestual, como que é o ritmo da nossa fala. As pessoas não se conhecem. Ninguém vai parar para se filmar, é raro, a não ser que ela faça um treinamento. Um curso. Vai parar olha, vou me filmar na frente da câmera, falar assim, assado durante um tempo. É raro, só em situações informais. E não é a mesma coisa, né? Você que tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre improviso, se precisa aprimorar melhor essa habilidade, escreva aqui para o programa TV Comunica, no chat da UlTV, você manda a sua pergunta e a gente repassa para a fonoaudióloga Laila Von Traub. Laila, em que nível o improviso passa credibilidade? E se a pessoa tem ali um roteiro pré-determinado na cabeça?
As pessoas percebem até uma certa formalidade na apresentação. De repente, ela precisa se sair de uma situação saia justa e resolve investir no improviso. As pessoas não vão ter uma ideia, assim, de que foi um pouco amadora aquela estratégia? Depende da fala, é isso que eu falo. A fala, ela tem uma importância muito grande. Para você ter uma noção, você deve saber dessa pesquisa, segundo Albert Mehrabian, que é um psicólogo de Harvard, ele detectou que na nossa comunicação interpessoal, 55% da importância vai porque as pessoas estão vendo como que a pessoa está vestida, como que ela mexe a boca, as mãos. 38% é o poder da voz e apenas 7% é o conteúdo. Então, se ela fala de uma forma assertiva, se ela fala de uma forma que convença, se ela conta uma história com emoção, aquilo ali vai parecer natural e não um improviso que não passa credibilidade. Entendeu? Inclusive, ela pode fazer de um momento de um improviso planejado um momento que pareça mais natural possível, que para as pessoas, poxa, legal ter contado aquela história e tudo. Para as pessoas pode até parecer improvisação, mas foi uma improvisação que passou credibilidade. Planejada. Planejada. Eu considero os resultados dessa pesquisa, mas eu questiono um fato que é o seguinte: se só 7% se referem às palavras, ao conteúdo desse discurso, como é que as gafes geram tanta polêmica, né? Porque muitas vezes uma fala de 10, 20 segundos de uma personalidade na TV, isso acontece toda semana no Brasil e no mundo, a pessoa disse o que não devia, cometeu uma gafe e foram as palavras, né? Não foi o gestual, nem a roupa, nem nada. Essas pessoas mais públicas, né, elas têm que tomar muito cuidado. As palavras têm um poder muito forte, muito forte. Eu costumo... Por exemplo, eu mesma já tive que improvisar em determinadas situações. Mas eu procuro não me aprofundar muito no improviso, não exagerar, vamos dizer. Eu até estava dando um exemplo, me perguntaram, que momento você teve que improvisar? Eu estava lembrando há pouco tempo, eu dava uma entrevista toda semana na Band, na rádio, falando sobre alguma coisa da fonoaudiologia, sobre oratória. E do nada, os ouvintes faziam perguntas e até eu respondi e tal. Aí teve uma pergunta que a ouvinte fez: eu queria saber com a fonoaudióloga como é que é o atendimento pelo Sistema Único de Saúde, como é que funciona, como que é a fonoaudióloga. Eu não sabia como é que funcionava, né? Aí eu podia falar simplesmente assim, não sei, procure, enfim. Aí eu dei uma resposta que foi improvisada, mas foi muito genérica, assim. Bom, como qualquer área da saúde, é precária a fonoaudiologia, né? Estão tentando melhorar sempre, mas ainda assim há muita fila de espera, enfim. Eu dei uma resposta, não me aprofundo, podia até falar uma besteira, mas eu não pequei porque eu não me aprofundei. Deixou de forma geral. Tem que tomar cuidado com o que se fala, falar com muita propriedade sobre um assunto que você não domina e entrar em detalhes. Você não pode entrar em detalhes. Se for improvisar e falar sobre alguma coisa que eu não estava preparada, faça uma coisa mais abrangente. Acredito que isso seja a solução. Sim. Existe um roteiro, se a gente pode chamar assim, que a pessoa pode se lembrar na hora da situação saia justa e resolver investir nesse caminho para poder improvisar? Existe aquilo que eu te falei. Existem várias técnicas de improvisação. Esse roteirinho do conceito, dentro do conceito, você pode conceituar de diversas formas. Você pode contextualizar, por exemplo, se eu te dou um tema, o papel da mulher. O papel da mulher atual é isso, isso, isso. Antigamente era assim, hoje em dia no futuro. Aí você já se estendeu. Aí você depois pode contar dar um exemplo, contar uma história. Isso chama a atenção. Um exemplo de um livro que você leu, um exemplo de um filme, um exemplo de um personagem, um exemplo da sua vida. Pronto, a gente chama de encher linguiça, né? E de uma forma que prende a atenção das pessoas. Então, conceituar, contextualizar, contar história, exemplificar, isso tudo ajuda na improvisação. Isso é prática.
Esse depoimento que você disse, você já fez acho que umas 2 vezes agora, durante a entrevista, o que torna o momento da entrevista muito interessante, porque a ideia que me passa é que aquela pessoa que eu estou assistindo, que eu estou ouvindo, ela tem uma vivência naquilo, né? Seria muito diferente se você chegasse aqui e dissesse, olha, para fazer o improviso você faz assim, 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 mas eu nunca precisei improvisar. Não é? Fica distante. Então você foi real, já aconteceu comigo, eu passei por isso. Não, eu passo isso todo dia. Agora acabei de sair de uma reunião de trabalho e que a gente estava querendo fazer uma parceria com uma empresa, enfim. Aí ele falou assim, bom, conclusão, o que você tem a me oferecer? Aí meu sócio olhou para mim, aí, Lália, contigo. Eu, bom, vamos ver, acho que a gente podia isso, que foi uma certa improvisação, porque a gente não sabia o que iria encontrar ali. A gente não sabia exatamente qual era o produto e quais eram as previsões do mercado para aquele produto, para aquela empresa. E a gente queria fazer uma parceria de algum jeito. Então, a gente teve que ali tirar uma conclusão, tomar uma decisão de acordo com o que ele falou naquele momento. Porque você não pôde entrar a fundo nessa história antes desse encontro. Porque ali que ele falou o que ele estava querendo, qual é o produto, qual era a visão que ele tinha. Enfim, aí eu pude improvisar de acordo ali com o que ele me ofereceu na hora. Aí foi até, meu sócio comentou, bom, eu joguei essa bola para você porque eu sabia que você ia conseguir e tal. Porque eu faço isso todo dia no curso, entendeu? Nada... eu sou privilegiada, primeiro, porque eu amo o que eu faço. Nossa, assim, ver a transformação das pessoas não tem preço. E segundo, porque eu aprendo muito todo dia com todo mundo. Sim. Você, dando aula, aprende muito, né? E essa coisa da autopercepção, ela é muito valiosa, porque olhando o outro, mesmo que ele talvez não esteja agindo ou falando da maneira como nós imaginamos ser ideal, mas acaba se tornando até um contra-exemplo, né? Então eu olho e penso, bom, daquela maneira talvez eu não siga daquele jeito, não vou fazer, mas já fico com um conceito do que seria interessante fazer, né? Claro. Eu costumo dizer que as pessoas devem ter o radar ligado 360 graus acima da cabeça para olhar tudo nesse sentido, curiosamente, avaliar e tirar o que é bom, fazer proveito do que é bom, claro, do que é positivo, né? Nesse sentido do improviso, a gente já tem uma primeira pergunta aqui da Maria Barbosa. Ela pergunta quando acontece escapa o branco, escapa tudo na hora de falar. E aí, como faz para improvisar nesse momento? O branco é muito comum, principalmente quando você não tem esse controle emocional. Você planejou falar uma coisa, de repente, caramba, bateu aquele nervosismo e deu o branco. O que deve fazer é não se... Primeiro, é fácil falar, né? É difícil fazer, mas não se abalar com aquilo. Porque para você fazer um improviso ou falar bem em público, tem que aceitar o erro. O erro faz parte do aprendizado. Não existe fala perfeita de improviso. Você não vai gaguejar, não vai errar. Aceite o erro, e porque tem pessoas que são altamente perfeccionistas, autocríticas, que quando erram aquilo ali, para elas errei. Aí depois não consegue sair mais nada, dá branco, trava. Então aceite o erro, lembre da última coisa que você falou, coloque outra palavra, mude de assunto, mas não fique parado e deu branco. E em último caso, pode pedir ajuda para os universitários? Pode pedir ajuda. Gente, o que eu estava falando mesmo? Me ajuda. Vamos ver se está todo mundo atento aí. Onde é que eu parei? Né? Aí você joga naturalidade. O que eu falo lá nas atividades do curso, às vezes a pessoa está falando com nervosismo, ela... Ih, deu branco. Eu falei, não pare. Nunca pare. Continue. Não fale que deu branco. Vai contra isso. Porque a nossa tendência também é um pouco... É mais confortável parar, né? Também. A gente se auto-sabota o tempo todo, né? E lembrar sempre que um pensamento pode gerar um sentimento que gera uma ação. Então, vem um pensamento de tô perdido, não sei o que eu faço. Já vai gerar um sentimento de ansiedade, de nervosismo, de taquicardia e tudo mais. E depois a ação, que é, por exemplo, confessar que deu branco, estou perdido, ou até, no último caso, sair correndo do palco e deixar a plateia ali sozinha. Mas acontece muito. Então, isso, como você disse, acontece em todas as situações da vida da gente. Claro. Né? O improviso no trânsito, tem congestionamento, então eu vou improvisar, qual caminho eu vou fazer? E você escapa por outra via. Claro, e a oportunidades aparecem a todo momento. Você pode conhecer pessoas em diversas situações, e improvisar e se mostrar no sentido positivo, né? Oferecer um produto. A todo momento a gente está fazendo marketing.
Ou a gente está vendendo um produto, um serviço, a imagem, uma ideia, não tem como escapar disso. Se eu falo para você de um filme que eu vi que foi maravilhoso, eu estou improvisando, porque eu estou lembrando da história do filme e estou colocando em palavras, não deixa de ser uma improvisação, eu não planejei aquilo. A improvisação, ela é feita em todos os momentos da vida, numa mesa de um bar, com a família, em todo momento. Só que quando vai para a vida profissional, isso se torna tão formal e tão tenso que as pessoas não conseguem. Se elas falarem igual elas falam com a família ou numa mesa de bar, com certeza elas terão sucesso, mas elas não conseguem. Quer dizer, que é trazer para aquele momento mais formal, mais tenso, vamos chamar assim, situações, sensações até, que nós vivemos em outros momentos com outras pessoas mais familiarizadas, mais familiares, né? Tá vendo? É só isso, né, Laila? É o que muita gente busca, porque, por incrível que pareça, falar em público é o maior medo da humanidade. Pois é, e é algo a se vencer. Quer dizer que é um desafio. É um desafio. Tem bastante trabalho pela frente. Bastante trabalho. Laila, eu sei que o nosso programa tem sido bem assistido por pessoas, você citou marketing, por pessoas que fazem negócios. Tanto profissionais que atuam em várias áreas, como os executivos também, vendedores. Outro dia eu ouvi um vendedor dizendo que quer aprender muito com os programas aqui, com o TV Comunica, porque ele usa essas habilidades todos os dias, né? E aí eu queria fazer uma pergunta pensando nessas pessoas. No momento em que alguém está vendendo um serviço ou um produto e recebe uma pergunta do interlocutor, ali do interessado por aquele serviço, que ele não domina muito, que ele não sabe a resposta, como é que ele tem que fazer? Então, isso é bem delicado, porque acontece, às vezes não precisa nem ser um marketing que você está fazendo, alguma aula, qualquer exposição que alguém faz uma pergunta e você não sabe responder. Você pode, aí tem que ter coragem, mas você pode jogar para a plateia a pergunta, ou então, interessante a pergunta, eu nunca parei para pensar nisso. Qual seria a sua resposta? Devolve. E devolve. Essa é uma estratégia. Outra estratégia é concordar com a pessoa e mudar de assunto. Então, sim, tanto é que é uma estratégia que é muito usada nos Estados Unidos, né? Yes, and... Você concorda com a pessoa, interessante. E se a gente fizesse isso, aquilo? E vai para um caminho que você conhece melhor. Caminho que você domina. Entendeu? Em último caso, se disso tudo não funcionar, você pode falar, eu vou procurar pesquisar a respeito, mas não valoriza aquilo. As pessoas valorizam muito o erro, valorizam muito a falha. É interessante, não dê bola para aquilo. Interessante isso que você comentou, então eu vou pesquisar, depois te mando uma resposta. Então, continuando a conversa, pá. E muita gente pode valorizar também o fato de que o outro foi humilde a ponto de confessar. Isso. Olha, eu realmente nesse momento eu não sei te responder, mas eu vou procurar a resposta e depois eu te falo. Isso seria também uma atitude... Seria uma atitude nobre, tanto é que muitos professores fazem isso a vida inteira. A gente assiste a aula e pergunta, às vezes não sabe. Agora, claro, durante a venda de um produto ou serviço, fazer isso repetidas vezes pode provocar falta de crédito. Se preparar é fundamental. A regra é essa. Daqui a pouco a gente vai ter aqui no programa o depoimento de um executivo que antes dizia que não improvisava de jeito nenhum. E depois de aprender as técnicas com a fonoaudióloga Laila Van Traub, ele improvisa a todo momento. Você vai conhecer daqui a pouco. Bom, o chat continua aberto. Estamos aqui recebendo as perguntas dos internautas para que a gente possa tirar todas as dúvidas a respeito do improviso. Laila, esse exercício que você citou, em que as pessoas vão dizendo palavras aleatórias ou sensações, enfim, o que vier à cabeça a respeito de um tema específico, isso ajuda a desenvolver o improviso? De que maneira? Porque as palavras podem ser aleatórias. Como é que eu junto tudo isso para formar uma frase, um raciocínio, um pensamento? Eu costumo dizer que é como uma redação. A redação, você precisa ter o começo, onde você apresenta as ideias, o meio, onde você desenvolve essas ideias, e a conclusão. Assim é a fala, para tudo. Eu posso falar durante 1 minuto, tem um começo, meio e fim, eu posso falar 2, 3, 4, 5, 10, posso improvisar 10 minutos. Você pode me dar um tema e eu vou falar o que eu sei, mesmo que não seja específico, mas abrangente, com ideias organizadas. A principal dificuldade das pessoas é conseguir organizar tudo isso em palavras, sem se perder. Então, a dica é faça igual uma redação. Comece apresentando isso, por isso que o conceito é importante. Outra forma também é assim, você primeiro conceitua, você pode dizer os pontos negativos, os positivos, e depois você dá a sua ideia. Tem diversas atividades
que você pode fazer isso? Apresenta o conceito, dá os pontos positivos, negativos e depois dá a sua opinião. É uma das atividades. Agora, para você improvisar bem, é importante também você escutar, como eu disse. Então, entrevistar pessoas. Entrevista parece uma coisa fácil, mas não é. Você é entrevistadora, né? Anos de prática, gosta de conversar, mas as pessoas que não se sentem tão à vontade para questionar, entrevistar, ou então elas se sentem invasivas quando perguntam na vida do outro. Então, perguntem. Questionem tudo. Eu sou super a favor disso. Eu acho que nesse exercício de autopercepção é interessante entender do outro se ele está apto para essa invasão, entre aspas, porque muitas vezes... Dentro de limite. Isso, dentro dos limites. Senão realmente pode provocar uma reação negativa do outro, né? Tem uma atividade de improvisação que eu uso bastante, que se chama assim, ó, diálogo de A a Z. Por exemplo, eu vou começar um diálogo com você. E cada frase que eu falar, quando eu começar, essa primeira frase tem que ser com A. E eu sempre tenho que acabar com uma pergunta. E a sua primeira frase tem que ser com B e terminar com uma pergunta. Então, isso está forçando o quê? A você pensar rápido, porque para improvisar tem que pensar rápido. Ter criatividade para esticar a conversa. Até achar a pergunta e finalizar. Fazer uma pergunta relacionada ao tema, e se não tiver, você pode até mudar de assunto, mas o interessante é que fique um diálogo natural. Uau, mas tem que ter nexo? Tem que ter nexo. Vamos fazer aqui, vamos supor. Eu vou começar. Amanhã é terça-feira. Eu fiquei sabendo que aqui é feriado, eu nem sabia que aqui era feriado em São Paulo, né? Mas lá no Rio, normalmente, onde eu moro, eu costumo atender o dia inteiro e à noite sempre tem aula de oratória. Você já participou de uma aula de oratória? Bem, eu já participei de aulas de oratória há algum tempo e depois fui eu mesma me desafiando a falar mais em público, de improviso. As oportunidades em que eu dei aula foram muito valiosas nesse sentido, porque eu podia me expor na frente dos alunos e tinha como ter um feedback, um retorno de que a coisa estava andando bem ou não. Você já participou de aula de oratória? Com certeza. Eu dou aula de oratória, entendeu? Conversa de maluco, né? Mas assim, as pessoas, por incrível que pareça, têm muita dificuldade de fazer isso. Muita. De esticar a conversa, de perguntar, de ter o raciocínio, de pensar a palavra. Elas travam. Isso é um exercício Mas é incrível como as excelente esse exercício, obrigada pela dica. É incrível como as dificuldades são variadas, porque nos treinamentos de mídia a gente ouve muitas pessoas dizerem que gostam muito de responder longamente e às vezes as respostas ficam longas demais porque elas não acham o fechamento, não conseguem concluir. Você acha que isso é porque a pessoa gostou tanto do improviso que ela não quer sair dele e fica ali permanente? Eu acho que tem pessoas que não é nem improvisar, mas são prolixas, são verborrágicas e assim para tudo. E tem gente que procura, por exemplo, um treinamento, ou curso de oratória, ou qualquer outro curso, preocupadas com isso. Não necessariamente têm dificuldade de falar em público, mas falam demais, se esticam e não tem começo, meio e fim, blá, 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 começam a falar e não param, e se perdem. Então tem que ter um foco, tem que ter começo, meio e fim, até para que a fala fique agradável, né? E não monopolize o tempo todo. Tem que ser atraente. Essa regrinha do começo, meio e fim que você passou conforme a redação, dentro do jornalismo a gente inverte um pouquinho isso, colocando o assunto principal no início, né? Tanto é que quando nós lemos uma notícia de jornal, o primeiro parágrafo, que nós chamamos de lead, é o que tem de mais importante, né? O grosso da notícia, vamos dizer assim. Começar dessa forma, com um chamariz, com uma frase, com um pensamento, um raciocínio mais interessantes, mais importantes, para depois discorrer o restante, é uma estratégia que pode garantir o improviso? É, excelente. Só que nem todo mundo consegue, né? Acho que é mais difícil ainda. Excelente você começar com uma frase impactante. Porque até numa redação, ou numa história, num roteiro, o começo e o final tem que ser impactante. E se você conseguir isso numa fala de improviso, é excelente. Colocar um começo, um chamariz que chame a atenção e acabar com chave de ouro, perfeito. Porque conforme você mesma disse, nós estamos o tempo todo se expondo, fazendo marketing. E nosso maior desejo é que o interlocutor nos alcance, consiga ficar ali grudado na nossa história, né? Então, para isso tem que ter o bom senso também, né, Laila? De entender quanto tempo eu posso discorrer sobre aquilo. Claro. Por isso que a gente faz muitas atividades com tempo programado.
coloca, claro que pressiona mais quem está fazendo a atividade, mas com certeza ela consegue mensurar o quanto ela está falando, se está correndo demais, se não está, se ela está conseguindo concluir e fechar o pensamento dela. Legal. O Felipe nos escreveu aqui, ele pergunta o seguinte: como é que ele consegue perceber, pelo que ele escreve, eu entendi que ele está com essa dificuldade, consegue perceber do outro se o que ele falou já é o suficiente ou se ele está passando demais dos limites? Essa autopercepção tem que estar mais aguçada em que sentido? A expressão corporal, ela diz tudo, né? Claro que algumas pessoas não são tão transparentes, elas podem estar ali pensando na morte da pessoa, tá olhando, tá pensando, mas normalmente a gente começa a ficar mais inquieto, desviar o olhar, a olhar o relógio, né? Quando você tem intimidade, aí você pode até falar, olha, e aí? Vai terminar ou não, né? Todo mundo deve conhecer pessoas da família que falam demais, outras que são muito objetivas. Tem que ter um meio termo para você não ficar nem objetivo demais, nem lacônico, né? Assim, não, monossílabo. Ou se estender demais e ser muito prolixo, né? Tem que ter esse meio termo. E esse meio termo, cada um encontra o seu? Cada um encontra. Não tem uma regrinha, né? Não tem uma regra. O difícil é você manter uma fala atraente, porque tem pessoas que são objetivas e que envolvem, né? Que usam emoção na fala, que usam entonação, que contam história. Tem pessoas que são mais prolixas, também fazem isso, outras não. Então, é importante se observar e pedir o feedback das pessoas. Pedir e aceitar. Aceitar. Pedir é a primeira parte, aceitar pedir, é a outra. aceitar. Pessoas da família, não precisa nem ser no mercado, porque isso é constrangedor no mercado corporativo, mas dá para um irmão, para um colega, melhor amigo. E aí, como você acha que eu falo? Pode falar a realidade, né? Você acha que eu sou objetivo? Você acha que eu me estico demais? Você acha que... Se eu auto-observar, é importante. E tem aquelas pessoas também que nunca respondem o que a gente pergunta, né? Tem até um político famoso que tem bastante essa fama, né? Você pergunta algo, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo e ele responde do outro lado, né? O que é isso? É só uma fuga, porque realmente a resposta incomoda, então eu não quero atender aquela demanda da pergunta? Ou é um vício mesmo da pessoa? Eu acredito que pode ser as duas coisas. Uma pode ser uma fuga e outra, tem pessoas que são dotadas de uma personalidade muito forte, que eu costumo falar que são personalidades dominantes. A gente até faz um teste de personalidade para mensurar isso, quanto dominante a pessoa é, quanto influente, quanto conforme, quanto... É um teste que é feito no mundo inteiro, enfim. E essas pessoas que têm uma tendência a serem mais dominantes, elas não aceitam muito. Vamos supor, eu me preparei para que você fizesse certas perguntas para mim e eu tenho aqui o que eu devo falar de improvisação. Então você podia me fazer perguntas e eu falar o que eu quero. Eu não me preocupar com o que você está perguntando, mas eu me programei para responder aquilo e eu vou responder. Não deixa de ser de uma forma autoritária, né? Mas colocar a forma que ela acha que vai se sair melhor. E acaba tendo esse empecilho, né? Não deixa de ser na comunicação. Mas dá para usar isso de uma forma mesclada, ou seja, você tentar chamar atenção para um lado, para um tema, para um assunto que te interessa mais falar, então você vai investir mais naquilo. Isso você pode, com sim, é aquilo que eu te falei. Se eu concordo com você, mas e além disso, não mais. O mais, ele vai contrariar. Interessante, olha só, gente, é sim e, não sim mais. Bom, o assunto é muito interessante, a gente podia improvisar aqui, né, Laila, o dia inteiro. Durante horas. Continuamos recebendo as questões aqui de quem quer desenvolver mais as habilidades de comunicação. A gente vai para o intervalo e na volta vamos ouvir o depoimento de um executivo que dizia não ser capaz de improvisar e aprendeu. Portanto, gente, tudo é possível. Daqui a pouco a gente volta. Silêncio, por favor. Na campanha de Itaú Empresas para esse ano, a gente trouxe um conceito que parte do seguinte princípio. Quando você abre um negócio, você abre prioritariamente por aquilo que você gosta de fazer. Conforme a empresa vai crescendo, você vai
tendo que lidar com outras coisas que não aquela que você mais gostava de fazer. Tudo começou com um filme onde a gente contava a história de um judoca. Ele abriu sua primeira academia e a paixão era tanto que foi crescendo, virou uma rede, aumentaram os funcionários, os desafios, e a gente se coloca ali como banco parceiro, próximo, que está apoiando essa transformação e essa evolução do negócio dele. Quem produziu o filme foi a Zeppelin. Como é que isso vira capital de giro? Sei lá, cara. Mestre, quem é você? O desafio maior foi então aplicar esse conceito da vocação em todas as mídias, e no online a grande ideia foi o Vocação para o Sucesso. A gente quis mostrar a história de sucesso dos empresários, contada também em paralelo pelos seus financeiros e tudo que eles tiveram que fazer para aquele sonho do empresário dar certo e dar lucro e a empresa ser saudável. As pessoas entravam e falavam assim, como é que isso não existia antes? A gente se perguntava assim, como a gente consegue diferenciar os clientes? O que oferecer de diferente uma vez que o site é aberto e disponível para qualquer um? Então a gente usou uma área que a gente chama de infográfico, com informações muito simples, como o nome da sua empresa, a quantidade de funcionários que você tinha quando abriu, quando você tem hoje. E no final eles terminam com um infográfico personalizado, que eles podem dividir nas redes sociais, podem mandar para os amigos. A gente teve aí diversos parceiros, né, como a Chili Beans, a Dileto, a Brigadeiria. O motivo que a gente aceitou de fazer essa história é porque a gente está falando com gente, pessoas que estão começando, fazendo o seu negócio acontecer, querem saber uma luz no fundo do túnel. Isso pra gente é muito gostoso. Juntar o sonho e a visão com os pés no chão é uma fórmula de sucesso muito interessante. Conseguir mostrar isso através dessa campanha é muito importante para as pessoas que estão iniciando empreendimentos. Nesses vídeos eles foram gravados ao longo de muitos dias. A gente foi em ambientes interessantes, muitas vezes no escritório desses empresários. E o nosso maior desafio nessas captações era o direcionamento, sim, das perguntas, para uma resposta quase uníssona, construindo aquela história interessante de você poder ouvir um pouco a história de um pouco a história do outro. Trouxe um produto pro Brasil para ver o que acontecia e o negócio foi muito bacana, foi muito legal. Até então a minha vida era música ou vender óculos ou pagar contas. Então se a gente está apoiando, dando uma consultoria, um projeto de educação financeira, que essa história ela possa ser multiplicável, que a gente consiga atingir através de cada uma dessas ações, não só aquele que está sendo beneficiado com um programa ao lado do tal empresa. Eu adorei participar, foi muito legal. Com o programa Ciências Sem Fronteiras, o Brasil investe cada vez mais na formação de profissionais com padrão de excelência internacional. E pelo Enem, seleciona os melhores estudantes do Brasil para as melhores universidades do mundo. Porque o que move e muda o mundo é o conhecimento. Até 2015, o Ciências Sem Fronteiras vai atender a 101 mil bolsistas. E você pode se inscrever para bolsas de graduação em universidades de 9 países. Anote. Até o dia 8 de julho, Estados Unidos, Japão, Hungria e Alemanha. Até o dia 19 de julho, Reino Unido, Canadá, Finlândia, Austrália e Coreia do Sul. Acesse as chamadas no site www.cienciasemfronteiras.gov.br. O Brasil tem muitos planos para o futuro. E você, tem alguma ideia para o Brasil? Ministério da Educação, Governo Federal. No TV Comunica de hoje, o assunto é improviso. Nós conversamos até agora com a fonoaudióloga Laila Von Traub, que passou muitas dicas sobre como improvisar. E ficou uma dúvida para mim, talvez você esteja pensando a mesma coisa. Quem improvisa melhor, o homem ou a mulher? Vamos ouvir agora a opinião do Sandro Huguenin, que é um executivo que diz que não improvisava bem, que não mandava bem essa coisa do improviso, mas aprendeu. Sandro, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a você pela oportunidade. Como é que aconteceu essa coisa? Antes você achava também que só a mulher podia improvisar bem, até que você começou a desenvolver? Eu acho que cada sexo tem a sua característica, óbvio, mas depende mais da pessoa. Existem homens com uma habilidade enorme de improvisar, nasceram assim, falam muito bem. E mulheres que são também introvertidas, não conseguem se expressar tão bem, muitas vezes não conseguem improvisar, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Isso no meio corporativo, que eu convivo muito, você vê claramente. Existem mulheres com habilidades
bem, às vezes até, muitas vezes já até foram consideradas masculinas, mas na verdade não é apenas uma habilidade da pessoa em si, né? E homens com toda também a habilidade que no passado talvez fosse considerada feminina. Eu particularmente acho que isso é uma grande evolução, porque o homem aprendendo com as habilidades femininas e vice-versa, com certeza vamos estar num meio bem mais produtivo, bem mais evoluído. Muito bom. E como é que aconteceu para você essa primeira busca pelo improviso? Você era tímido? Como é que era a sua realidade? Eu na verdade fiz engenharia, segui uma carreira que é bem analítica, digamos assim. Bem técnica, né? Bem técnica. E eu me lembro que na faculdade eu me destacava bastante nos exames escritos. Eu era muito bom nos exames escritos. Mas eu nunca apresentava um trabalho em frente da sala de aula. Fazia o possível e o impossível para evitar esse tipo de coisa. Para eu me formar, isso foi perfeitamente viável. Me formei com dignidade acadêmica, foi ótimo. No entanto, o mercado de trabalho era diferente. As avaliações do mercado de trabalho são constantes, mas não são escritas. Você é avaliado pelo que você entrega e você vai mostrar o que você entrega numa apresentação para a diretoria, para o seu chefe. Você vai interfacear com o cliente vai te elogiar, você vai se dirigir para a sua equipe, você vai fazer uma reunião de apresentação de resultados, vai participar de uma reunião, vai contribuir com uma ideia. Então, nesse ponto, é fundamental para você se evoluir, para você progredir profissionalmente, ter uma habilidade de comunicação, uma habilidade de se adaptar às diferentes situações que você vai se deparar no meio corporativo, né? E sempre interagindo com pessoas. Essa habilidade de improvisação ocorre com certeza em 90% das vezes nas interfaces com as pessoas. Não apenas, né? Claro que você tem que improvisar em projetos também, mas sempre você vai precisar dessa habilidade no momento da reunião, no momento de lidar com o cliente, lidar com a tua equipe. Quer dizer que no seu caso foi uma necessidade. Falar de improviso, falar em público, foi uma necessidade. E hoje você incorporou isso e é seu, ninguém tira mais. Olha, eu diria que eu incorporei e me sinto muito bem levando esse tipo de trabalho. Inclusive, eu trabalhei muito com gerência de conta, onde eu interfaceava direto com o cliente, era um desafio muito grande, muita argumentação sob pressão. Agora, apesar de estar incorporado, eu acho que ainda você deve estar sempre se desenvolvendo nessa área. Toda situação é uma oportunidade. Toda situação é uma oportunidade. E até aquelas dificuldades que você passa de um computador que travou exatamente naquele momento, é uma oportunidade para você estar evoluindo, é uma oportunidade para você mostrar que você tem a capacidade de se adaptar àquela situação do computador travado durante a apresentação. E dificuldades todos nós vamos ter, senão a vida também não teria graça. A vida é cheia de desafios. Claro, claro. Sandro, já que você é aqui o nosso homem do depoimento para dizer quais foram as dificuldades, agora me diga qual foi o ponto que você, durante o treinamento para adquirir esse improviso, entendeu, é isso, era disso que eu precisava para desenvolver meu improviso. Olha, eu acho que foi na primeira aula. Uau! Que rápido! Não que eu tenha aprendido a improvisar na primeira aula, mas eu fiz a primeira aula, eu cheguei, poxa, é isso que eu preciso trabalhar para evoluir. Ótimo. É um pouco diferente. O momento que eu percebi, poxa, agora eu aprendi, isso aí eu não tenho momento. Foi um aprendizado ao longo das aulas e eu diria também do convívio profissional, porque você... Nas aulas lá do Clube da Fala, você exercita muito, claro, é uma situação bem próxima do real, porque você tem profissionais bem qualificados que estão ali exatamente debatendo com você, te provocando, te desafiando todo o tempo, simulando perfeitamente o ambiente corporativo. Mas, claro, não é a mesma coisa. O fundamental é que, é aquilo que eu digo, treino é treino, jogo é jogo. Né? Tem uma certa diferença. Então, é fundamental que você exercite aquilo lá na aula, no palco com a doutora Laila, e que procure levar aquilo para o dia a dia. É óbvio que de vez em quando você vai ficar mais nervoso no dia a dia, você vai ter uma dificuldade aqui e ali, mas também vai estar usando aquilo para o seu aprendizado contínuo. Aí essa evolução me fez chegar a essa segurança que eu tenho hoje. A segurança foi fundamental. Então. Com certeza. Você sem um mínimo de segurança, você não consegue improvisar. Se você perder o controle, você não vai conseguir improvisar de forma alguma.
Muito bom, parabéns pelas conquistas. A gente vai continuar conversando. Laila, queria saber de você essa questão entre mulher e homem. A gente fala aqui que mulher gosta muito de conversar. Eu até brinquei antes do intervalo que a gente poderia ficar improvisando até amanhã à tarde. Você acha que é uma característica mesmo mais feminina? Eu acho, não, eu tenho certeza. A mulher, ela aprende a falar mais cedo e nós usamos mais palavras que os homens durante o dia inteiro. E ainda tem um terceiro aspecto que a gente falou. Nós podemos colocar mais emoção na nossa fala. É permitido socialmente. O homem já nem tanto, né? E isso facilita a improvisação, quer dizer, falar mais palavras, usar a emoção na fala, envolver mais as pessoas. E tanto é que mais homens procuram o curso que mulheres. Ah, é? E, quer dizer, eles querem... Não é que eles querem adquirir as características femininas, não é isso, né? Mas eles querem ter mais habilidades e talvez até usar esse roteiro, quem sabe? Usar mais vocabulário. Roteiro, usar a emoção ou na usar fala. mais, falar das emoções, por que não? Porque as pessoas, nós, somos imprevisíveis. As emoções, elas mudam a todo momento. Nossas emoções, a gente pode acordar de um jeito, ficar assim, acontecer alguma coisa, alguém falou alguma coisa, à noite a gente está de outro jeito. Então, daí que vem o improviso. A gente tem que improvisar em cima desses imprevistos, né? Dessas imprevisibilidades que as pessoas... A gente não sabe o que ela pensou, o que ela está sentindo. Às vezes alguém não gostou de alguma coisa e falou e você recebeu aquilo. Tudo é relacionamento humano, tudo. A gente trabalha para as pessoas. Não importa o que você venda, é para o ser humano. Sim. Quando nós falamos de improviso, parece que a gente está se referindo só à fala, mas você... Desde o início do programa tem dito isso. São várias as situações de improviso que a gente tem no dia. É importante valorizar essas situações. Por exemplo, a caminho do trabalho, encontrei uma rua fechada por algum motivo e tive que improvisar. Descobri rapidamente outro caminho, assim como o GPS faz automaticamente, ele reprograma o itinerário. E valorizar esse momento, quer dizer, puxa, que legal, fui capaz de pensar rapidamente sobre como improvisar o caminho. E esse acento mais forte, essa ênfase nas conquistas sobre a improvisação em vários aspectos, podem ajudar no improviso do discurso? Ajuda, não só no improviso do discurso, mas na tomada de decisão diária, para qualquer coisa. Hoje mesmo, né, quando a gente estava vindo do Rio, o Sandro falou, poxa, o nosso voo estava marcado para mais tarde. E a gente arriscou pegar um voo mais cedo. E São Paulo, a ponte Rio-São Paulo é concorrida, né? E o Sandro falou, Laila, você tem certeza? Eu falei, não, a gente vai conseguir, vamos embora, que não sei o que. A gente, foi um improviso, foi. Se é audacioso chegar, a gente tem que embarcar, não sei o que, vai lá onde estão embarcando, entrega as pessoas têm medo de não conseguir, mas se não tentar, e assim é a vida, a fala, em qualquer situação. É aquilo que eu falo, eu tenho um irmão, que eu sempre brinco com ele. Ele é gordinho, não é um galã, e ele não tem medo de abordar as mulheres. Ele sai numa noite e chega em todas. Ele fala assim, um não já garantido. O que vier é lucro. Ótimo. Então, ele sempre conhece alguém interessante, ele sempre está com uma mulher nova. Eu falei, gente, impressionante, né? E com isso ele vive mais, dá mais risadas. Se diverte mais. A gente fica muito com medo da rejeição, com medo do que o outro vai achar, do que os outros vão pensar. Isso é muito comum. Quer dizer que a recomendação é soltar o verbo? Soltar o verbo. O não já garantido. Esse é o meu lema. Eu queria que você explicasse rapidamente como é que funciona teu curso no Clube da Fala. Então, o curso, ele é adaptado, apesar das aulas serem em grupo, né? Primeiro a pessoa faz uma avaliação individual, porque eu tenho que detectar o que ela precisa. Se ela precisa melhorar a voz, se ela precisa melhorar a dicção, se ela precisa trabalhar a improvisação, se desinibir. Aí depois ela vai para as aulas de oratória em grupo. Se precisar, a gente faz o trabalho de voz, de mudança de voz. A gente pode até falar num outro programa sobre isso, sobre voz. E depois ela já vai para as aulas de oratória em grupo. Essas aulas são feitas no salão com palco, microfone, são filmadas e nós simulamos situações reais. Palestras, apresentações, entrevistas, debates, tudo que faça com que a pessoa se desiniba e melhore sua comunicação. Argumentação sob pressão, improvisação, dramatização. Então, apesar das aulas serem em grupo, a gente trabalha o que a pessoa precisa. De forma personalizada. Personalizada. Isso.
Aproveita então, dá os contatos para nós, o site, que a internauta pode estar interessado em saber mais e te procura depois. Então, o site é www.clubedafala.com.br. Ok. E é só entrar, lá tem os telefones, mandar e-mail, fiquem à vontade. Ok. Sandro, mais alguma recomendação para os seus colegas homens que desejam aprimorar o improviso? Minha recomendação não vai para os colegas homens, mas para todos os colegas, ou colegas homens ou mulheres que trabalham, que querem evoluir profissionalmente. Eu acho que o maior mérito do ser humano não é nascer inteligente ou nascer capaz, nada disso, mas a capacidade de aprender, né, de evoluir. Aí vem o grande mérito do ser humano, ele tem capacidade de evoluir, a evolução do ser humano é o que impressiona. Então eu acho que todo mundo pode estar superando as dificuldades que possuem, estar aprendendo coisas que antes não sabiam, ou que antes julgavam ser impossível de aprender. O recado é esse, eu acho que é perfeitamente viável, sim. Se você tiver dedicação e procurar o caminho correto, com certeza você tem como evoluir muito. Aquele pensamento que diz, ele não sabia... Como é que é? Ele não sabia que podia, foi lá e fez. Não sabia que era impossível, foi lá e acabou fazendo. Tem que focar, né, na Com meta certeza. E trabalhar para chegar lá. Muito obrigada aos dois pela presença, Sandro, Laila, foi ótima essa conversa de improviso aqui que a gente teve. Eu que agradeço, foi uma honra participar do programa. Um prazer enorme, com certeza. Obrigada, adorei. Obrigada. E o vídeo vai ficar aqui no site da OTV e também no site tvcomunica.com.br para você poder rever a entrevista, aprender um pouquinho mais, assimilar bem essas dicas e ousar falar de improviso. Quer uma sugestão? Começa hoje mesmo. No metrô, na esquina da sua casa, em qualquer lugar, aqui com o colega do lado aí na empresa onde você está trabalhando, para poder exercitar isso. E ao longo da prática, você vai perceber que teve um grande avanço. Aí comemora que vai ficar tudo bem. Obrigada pela sua audiência. Na segunda-feira que vem, a gente volta para falar sobre linguagem politicamente correta. Também precisa de improviso, hein? Boa tarde, gente. Obrigada.